Deus. Lucas capítulo 24 é o texto da nossa meditação a partir do verso 44. Lucas 24, a partir do verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, edifica-nos segundo a Tua graça, porque sem Ti não poderemos compreender a beleza da Tua vontade para as nossas vidas a partir do ensino da Tua Escritura. Por isso, Senhor, conduze os nossos passos nesta meditação, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um livro chamado A Guerra Me Ensinou a Viver, de Kimberly Bradley, conta a história de uma menina chamada Ada durante a Segunda Guerra Mundial. Ela morava em Londres e ela consegue, junto com seu irmão Jamie e um grupo de crianças órfãs, sair da cidade de Londres no meio do bombardeio alemão e que estava destruindo a cidade, e são guiados por uma mulher que havia recentemente perdido seu marido para o interior. Elas fogem da guerra na cidade grande e vão para o interior para fugir o máximo das bombas que caíam. E ali, sob a tutela de uma família nova, Ada tem que aprender a viver, a conviver nessa nova realidade de guerra, da Segunda Guerra Mundial. E o livro começa a passar para nós algumas lições que nós podemos aprender na guerra. A primeira lição da guerra é que na guerra é preciso ter tolerância para com as diferenças. Nós saímos da zona de conforto e somos inseridos em novas realidades. Segunda coisa que a guerra faz e que nos ensina é que nós não podemos pressupor saber todas as coisas sobre tudo e sobre todas as crenças das outras pessoas. Terceira, nós devemos, no meio da guerra, conhecer o inimigo e saber que ele é astuto, que ele tem estratégias. Quarto, no meio da guerra, nós aprendemos a desistir, a deixar para trás tudo aquilo que é sobrecarga, tudo aquilo que antes nós tínhamos como valor, mas que no meio de uma guerra não tem valor algum. Você precisa deixar para trás para andar mais rápido. Quinto, a guerra nos ensina a valorizar os relacionamentos com quem nós, de fato, temos uma história de amor. E a guerra nos ensina a amar o próximo, a nos preocupar, a ajudar um ao outro. Na guerra, o amor dos relacionamentos, ele se torna mais vívido. Por que eu estou falando de guerra numa época de Páscoa? O século passado teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, e nós estamos vivendo uma Terceira Guerra Mundial no começo de mais um século. O nosso inimigo agora é invisível, o nosso inimigo é global, o nosso inimigo é impiedoso, o nosso inimigo mata crianças indefesas, o nosso inimigo atinge todas as classes sociais, o nosso inimigo não respeita fronteiras, o nosso inimigo nos pegou desprevenidos, o nosso inimigo é ardilhoso, o nosso inimigo é um vírus. E qual é a mensagem do Evangelho para um mundo em guerra? Tim Keller, no livro A Cruz do Rei, diz o seguinte: o Evangelho é a história definitiva que mostra a vitória nascendo da derrota, a força emergindo da fraqueza, a vida emergindo da morte, a salvação brotando do abandono
e por ser uma história verdadeira. A história da cruz nos dá esperança, pois sabemos que a vida é de fato desse jeito, cheio de lutas, cheio de momentos difíceis. O Dr. John Stott, falando sobre a cruz de Cristo, no seu livro que tem como tema esse título, né, A Cruz de Cristo, ele fala, é muito interessante olhar para os cristãos, porque os cristãos poderiam ter escolhido qualquer símbolo para a sua fé. O cristão poderia ter escolhido a manjedoura, o cristão poderia ter escolhido o pão, o cristão podia ter escolhido o vinho, a uva, o peixe, mas o cristão escolheu a cruz como símbolo da sua fé. O fato da cruz se tornar o símbolo cristão, diz o Dr. John Stott, mostra que os cristãos teimosamente se recusaram, apesar do ridículo, a descartar a figura da cruz, em favor de uma figura menos ofensiva. Por quê? Qual a explicação? Poderíamos ter escolhido uma outra figura mais amena. Por que os cristãos escolheram a cruz? A Stott diz, significa que a cruz, para ser a centralidade da nossa fé, deve ter com certeza tido a sua origem na mente do próprio Senhor Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que a cruz é central. Jesus nasce, cresce, vive, sai para realizar o seu ministério e em todo o tempo ele aponta para a cruz. Ele mostra a cruz, ele anuncia a cruz. Lucas, ao escrever esse evangelho, tinha como pano de fundo pesquisas históricas acuradas que ele realizou, e ele diz isso no capítulo 1. Ele mostra, Lucas, ao escrever esse evangelho, que a cruz de Cristo não é um mito inventado, a cruz de Cristo não é uma figura poética, a cruz de Cristo é um fato histórico. E ele diz, Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos testemunhar, nós temos centenas de pessoas que viram sua morte, sua crucificação e depois sua ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer que centenas de pessoas puderam ver Jesus Cristo ressuscitado. Não era um fantasma, era o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Tanto é que ao entrarmos nesse texto, encontramos no versículo 44, a primeira palavra é, a seguir Jesus lhes disse. A seguir Jesus lhes disse. A seguir o quê? O que veio antes? O versículo 43. E o versículo 43 diz que Jesus, depois da morte, depois de ter ressuscitado, comeu na presença dos seus discípulos. Teve um jantar com seus discípulos. Um fantasma não janta. Uma ilusão não pode ser tocada. Não pode ser reconhecida. O Senhor Jesus, estou aqui, sou eu mesmo. Estão duvidando da minha ressurreição? Olha as marcas dos cravos. Tem alguma coisa para comer? Imagina a cena. Imagina a cena, que coisa espetacular. E a seguir, diz o versículo 44, Jesus então começa a falar palavras pós-ressurreição. Meus irmãos, essas são as palavras mais lindas da história da humanidade, porque Jesus está agora como aquele que venceu a morte, ressuscitado diante dos seus discípulos. E ele diz, são estas as palavras que eu falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A primeira coisa que a cruz mostra para nós é que a cruz é um projeto de Deus. Jesus Cristo não foi pego por acaso, de surpresa. Jesus Cristo não tomou um susto no Getsêmani, quando os soldados chegaram para prendê-lo. Jesus Cristo não bradou, injustiça, injustiça, estou sendo levado para a morte, injustiça. Ele não fez isso, ele foi calado para a sua morte, porque tudo isso fazia parte do grande plano de Deus para a salvação. O ser humano, quando foi criado por Deus, virou as costas para Deus.
quis criar uma agenda longe de Deus, e por isso a morte entrou na nossa história. Sabe por que a morte entrou na história da humanidade? Porque o homem voltou as suas costas para o projeto de Deus, para um relacionamento com Deus. E aí, esse homem morto espiritualmente, só tem uma possibilidade de salvação: que aquele que é sem pecado morresse na cruz para pagar o preço da justiça e resgatasse, através do sangue derramado na cruz, aqueles que ele iria trazer para o relacionamento eterno com o próprio Senhor. E é nesse momento que a cruz entra, e Jesus diz: tudo o que eu falei para vocês, ainda estando com vocês, foi extremamente importante. Essa palavra, quando ele diz, estando ainda convosco, eu falei isso e importa aqui, é uma palavra usada para estabelecer um elo, um vínculo com as coisas anteriores, com as condições anteriores. Jesus diz assim: é importante que tudo aquilo que foi dito antes seja agora confirmado através desses fatos que vocês podem ver. Jesus estava estabelecendo um elo com o Antigo Testamento, e ele diz: Moisés falava sobre a minha vinda, os profetas falaram sobre a minha vinda, os salmos falavam sobre a minha vinda. Portanto, o plano de Deus foi estabelecido na história da eternidade, e ao longo dos milênios que vieram antes aqui, tudo isso se comprovou, tudo isso, cada uma das palavras. É interessante que, quando você lê o Antigo Testamento e as profecias relativas à vinda de Cristo Jesus, do Antigo Testamento, todas foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Não existe uma só profecia do Antigo Testamento que não foi cumprida na vinda de Cristo Jesus. Ele iria curar pessoas, ele iria ser levado para o matador, ele iria morrer na cruz, ele iria ressuscitar ao terceiro dia, ele estaria em tal cidade, ele nasceria em Belém. Tudo isso foi predito. Ele viria de tal família, ele viria de uma virgem, ele viria da virgem de uma família tal. Tudo isso foi predito. Então Jesus não é só o resultado de um homem que leu o Antigo Testamento e disse: vou cumprir essas profecias. Isso já seria impossível, pelo simples fato de que nenhum de nós determina, por sua livre e espontânea vontade, de que mãe você nascerá, em que cidade você nascerá, de que família você nascerá. Então, a realização profética começa aí. Em Atos, no capítulo 4, versículo 27 e 28, a Bíblia tira qualquer possibilidade de que a obra de Cristo Jesus e a vida de Cristo Jesus tenha sido mero acaso. Em Atos, capítulo 4, verso 27, diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Tudo se cumpriu, tudo ficou claro. Quando Jesus conversa com os discípulos no caminho de Emaús, alguns versículos anteriores ao que nós lemos, no capítulo 24, ele vai dizer, no versículo 27, aos discípulos que não estavam reconhecendo Jesus depois da ressurreição, estavam caminhando com Jesus, ao lado dele, 2 discípulos, e ele diz para eles assim: o que é que vocês estão preocupados? E eles dizem assim: você sabe, houve um profeta, disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia, alguns estão falando que é verdade, e Jesus estava do lado deles, ressuscitado. E diz o texto que o Senhor então começa a falar por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus sempre enfatizou isso. Ele não era obra do acaso, é um plano divino de salvação. Mateus 24, 35 diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A primeira comprovação histórica da cruz, para nós, é que a cruz é um plano eterno de Deus, traçado, realizado e que tem uma finalidade clara. Segunda coisa, verso 45 a 47, esse evento histórico só pode ser entendido, aceito, por um toque especial da graça de Deus, por uma comunicação da graça de Deus aos nossos corações. Só podemos entender
se Deus nos abrir o entendimento para entender. É isso que o versículo 45 diz. Então, diz o texto, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim como nos versículos anteriores aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, depois que Jesus falou para eles, diz o texto que o Senhor se lhes abriu os olhos e eles reconheceram então que Jesus estava diante dele. Você então pode andar ao lado de Jesus e não reconhecer Jesus, se ele não abrir os nossos olhos. É uma comunicação especial, é uma graça, é uma bênção. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, os versos 13 e 14, tem um ensino muito interessante do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. A compreensão da Escritura Sagrada, a fé advinda da graça de Deus que nos faz nos curvar diante dessa Escritura Sagrada, é uma bênção que vem da obra única e exclusiva do Espírito Santo em nós. E Jesus diz assim: então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus deixa claro que a ação é dele, a graça é dele. E ele diz para eles: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O Senhor começa a ensinar aqueles discípulos que é necessário que o Evangelho chegue com o poder de transformação, com a mensagem central da ressurreição de Cristo Jesus, porque o maior inimigo do ser humano é a morte. E a única solução para a morte é a fé em Cristo Jesus, que nos garante a ressurreição, a vitória sobre a morte. Esse é o ensino de Jesus. E ele diz que quando nós pregamos isso, quando nós ensinamos isso, o que deve acontecer no coração do homem, segundo a graça de Deus, pelo toque do Espírito Santo, é o arrependimento. A palavra metanoia, usada aqui no grego, a palavra arrependimento, significa uma mudança de coração e de mente, de maneira total, um abandono das antigas posições. Essa palavra significa que agora nasce um novo homem, com uma nova compreensão, com novos valores de vida, com uma nova visão, com emoções sendo transformadas, uma nova percepção das coisas. Perceba, o Evangelho de Jesus Cristo faz isso em nós somos mudados por completo. Ninguém fica igual quando tem um encontro pela obra do Espírito Santo e se dobra diante do Senhor Jesus nesse encontro e diz: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus ensina isso, mas isso é um convencimento que é obra do Espírito Santo. Então é um fato histórico, é um fato espiritual. Em terceiro e último lugar, a cruz de Cristo, ela é um fato a ser compartilhado. O versículo 48 diz: e vós sereis as minhas testemunhas, vós sois minhas testemunhas, e eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A experiência do Evangelho não é algo egocêntrico, que deve ser experimentado, guardado às 7 chaves dentro do nosso coração. A experiência da palavra do Senhor Jesus, ela é transformadora, mas ela nos faz proclamadores dessa transformação. Nós podemos falar que Cristo transforma as pessoas porque nós fomos transformados. Continuamos ainda repleto de erros, tropeçamos aqui, caímos acolá, mas temos a mensagem que nos levanta, que nos restaura, e sentimos o perdão de Deus. E essa mensagem tem que ser compartilhada. As pessoas precisam ouvir desse Evangelho, porque o Senhor nos enviou como suas testemunhas. Eu vos envio. A promessa que vem do Espírito Santo é para nos tornarmos testemunhas deste Evangelho. Atos, o Senhor lá no livro de Atos vai dizer
vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser minha testemunha. Esse é o grande chamado da vida cristã. Nós somos chamados para testemunharmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 28, quando ele termina o Evangelho, ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, essa é a nossa função. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20, ela é a resposta àquilo que algumas pessoas dizem por aí: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. A Bíblia responde isso: vá, você tem uma missão, fale do Evangelho, ore pelas pessoas, abrace os que sofrem, seja uma pessoa que se dispõe a ser usada pelo Senhor, como Isaías: eis-me aqui e usa-me a mim, Senhor. Essa é a nossa missão. Você não precisa ficar procurando propósito de vida. O propósito da nossa vida já foi dado por Cristo Jesus. E não tem aposentadoria. Nós vamos assim até o final. Para o Brasil isso é fácil de entender. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo escrevendo à igreja, a partir do verso 18, ele diz: irmãos, nós precisamos entender que a nossa missão é um ministério lindo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Essa é a obra da reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nossa mensagem ao mundo é essa: volta para Deus, volte-se para o Senhor e Salvador, entregue a sua vida a Ele, experimente viver os seus valores, experimente esse Evangelho maravilhoso que Deus tem para nós. A mensagem do Evangelho é de transformação. E é isso que Lucas escreve aqui nesse texto. Nós nunca mais fomos os mesmos depois que ouvimos o Evangelho. Nunca mais fomos os mesmos depois que o Espírito Santo nos convenceu da mensagem do Evangelho. Nunca mais olhamos a história da humanidade da mesma forma depois que tivemos a revelação do Evangelho. Entendemos a história agora como um grande plano de Deus de salvação. Entendemos a nossa transformação a partir da obra do Espírito Santo. E entendemos a nossa vida agora como missão para levar essa palavra maravilhosa de perdão, amor e esperança aos corações. Por isso, Lucas escreve o Evangelho e o livro de Atos, falando da beleza da vinda de Cristo Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão, e a vinda do Espírito Santo de Deus, que continua o seu ministério entre nós. A Ada, aquela menina lá na Segunda Guerra, ela foi vitoriosa. E tem um detalhe interessante na história, que vale ser lembrado. Tanto na Primeira Guerra Mundial, quanto na Segunda Guerra Mundial, os vencedores foram os aliados. Na Primeira Guerra Mundial, quem venceu foram as nações que se uniram e foram conhecidas como nações aliadas. Na Segunda Guerra Mundial, quem venceu foram as nações que se uniram e se tornaram os aliados. Nós estamos vivendo uma época, nessa Terceira Guerra Mundial, contra um vírus. E nós estamos vivendo um momento diferente da história. Nós não temos mais governos aliados. Infelizmente, nós vivemos uma época de uma sensação de abandono. Não existem mais os grandes generais, as grandes articulações estratégicas para vencer esta Terceira Guerra Mundial. Vivemos um momento onde não há mais um grupo aliado enorme, de grandes nações, juntas, em prol uns dos outros. Vivemos um momento extremamente diverso, de rupturas imensas que atingem nações
e até mesmo famílias. Mas existe a mensagem que pode nos unir e nos fazer um só povo, com um só Senhor, um só Rei, um só Salvador, uma só mensagem, uma só fé, um só batismo. Quando nós nos reunimos como família da fé, independente da nossa cultura, lugar, língua, status social, independente de tudo isso, nós mostramos para o mundo que somos aliados, para levar a palavra da esperança, do amor, da fé, as atitudes concretas de tudo isso, sendo o abraço de Deus aos que sofrem. Nós somos, igreja, um povo aliado, que historicamente entende o projeto de Deus, que espiritualmente entende a linguagem e o modus operantes de Deus em nós, pela obra do Espírito Santo, e que também, pela graça de Deus, sabe da sua missão. A salvação não está em nós como igreja, a salvação está no cabeça do corpo, chamado Jesus Cristo. A Ele toda honra, todo louvor e toda glória, porque Ele foi o único que venceu a morte. Portanto, quando olhamos nessa terceira guerra mundial contra um vírus, em que o grande inimigo é a morte, nós sabemos que esse grande inimigo já está derrotado pelo poder da cruz de Cristo Jesus, porque Jesus venceu a morte. Nós não tememos a morte, porque nós sabemos que, se fecharmos os olhos aqui, abriremos na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele venceu. E por isso, o nosso símbolo continuará sendo a cruz. E a cruz está vazia, porque Jesus Cristo ressuscitou. E o mundo precisa ouvir isso. O mundo precisa descansar o seu coração, tomando os cuidados para vencermos esse vírus, dessa terrível guerra, mas, ao mesmo tempo, não andando ansioso, porque esta guerra já foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E se Cristo é por nós, quem será contra nós? Feliz Páscoa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus renove em você essa alegria de ter uma missão, a alegria de ter sido tocado pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, que abriu o seu entendimento para a Escritura, para a alegria de saber que toda uma história foi construída ao longo da humanidade e que você faz parte dela. Louve a Deus, é Páscoa, é um novo momento, nós vamos vencer esse tempo. A Primeira Guerra Mundial acabou, a Segunda Guerra Mundial acabou, a Terceira Guerra Mundial vai acabar. E nós vamos continuar unidos pela fé em Cristo Jesus, celebrando ano após ano a Páscoa, numa data especial, até o dia em que os céus se abrirem, o Senhor Jesus descer, e celebraremos para todo sempre com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa celebração tão especial nesse domingo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor é maravilhoso. Bendizemos o Teu nome, glorificado seja o Senhor. Em nome de Jesus, tira do coração do Teu povo qualquer medo, qualquer insegurança, nos dê a alegria da fé, de caminharmos, Senhor, sendo nesse mundo sal e luz para a Tua glória, pelo Teu poder. Que possamos, Deus, experimentar a alegria de descansarmos sempre na Tua proteção, cuidado e providência, porque nem a morte é mais poderosa que o Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos. Muito obrigado por Tua vida, pelo Teu sacrifício e por Tua ressurreição em Cristo Jesus. Nós oramos em nome dEle. Amém.